Gabriel Campoy, um dos responsáveis pelo time de Wealth Planning da XP Private. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Wealth Planning Talks, que é uma rodada de lives mensais que a gente faz para os nossos clientes, trazendo os principais temas aqui que lidamos no dia a dia do planejamento patrimonial e sucessório. E nada mais óbvio do que falar sobre imposto de renda da pessoa física no mês de abril, que era, pelo menos até poucos dias atrás, né, o prazo, né, um encerramento do prazo aqui da entrega da declaração de imposto de renda, e também essa semana a gente teve aqui o final do prazo da entrega da declaração de Banco Central, de capitais brasileiros no exterior. Hoje temos uma agenda bastante cheia aqui, né, de temas para serem debatidos, e nós temos a presença da Débora Bacelar e do Hermano Barbosa, sócios do BMA Advogados. Obrigado, Débora, obrigado, Hermano, pela presença aqui conosco mais uma vez. Temos também a presença da Miriam Comunali, nossa especialista, gerente de Tax da XP Inc. Obrigado, Miriam, pela presença. E do meu lado aqui, Pedro Olmo, meu parceiro aqui do time de Wealth Planning do Private, que atende o nosso Multifamily Office. Então, bem-vindos a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pessoal, fiquem à vontade aqui para mandarem perguntas através do Q&A. A gente vai tentar responder todas elas. Esse é um tema que gera uma série de debates aqui, uma série de dúvidas. A ideia hoje não é focar no operacional do preenchimento da declaração, mas sim no debate das principais estruturas que envolvem o nosso trabalho aqui de planejamento patrimonial e sucessório, para as famílias que a gente atende aqui no Private, e como que isso é refletido e quais as consequências tributárias que a gente tem que prestar atenção aqui, principalmente nesse momento de entrega das obrigações acessórias, tanto para declaração de imposto de renda quanto para Banco Central. Então, eu vou primeiro passar a palavra aqui para a Miriam. Acho que antes de começar a falar em declaração, né, Miriam, surgem sempre as dúvidas de como a gente consegue obter os nossos informes e cada ano existem fontes novas e diferentes formas de obter esses documentos que são tão importantes para poder conseguir fazer uma declaração bem feita, né? Então, estou te passando a palavra aqui, se você puder comentar um pouquinho o que o nosso cliente tem que ficar atento aqui nessa obtenção dos informes de rendimento. Não, tá ótimo. Obrigada, Campoy. Aproveito aqui para agradecer o time do BMA, realmente um grande parceiro aqui da XP. Eu gosto de começar, falando assim, olha, começar a declaração de imposto de renda, você tem que ter toda a documentação. E, efetivamente, é uma reflexão de tudo que você tem dentro do seu patrimônio, né? Por quê? Porque o informe da XP Corretora, ele não é completo em todos os produtos. Por quê? Porque a XP, ela tem, efetivamente, muitos produtos e aí cada produto tem a sua particularidade. Então, por exemplo, o informe da XP, ele vai ter todos os produtos onde a XP é a responsável tributária, onde a XP recolhe o imposto já em nome do cliente. Então, a gente tem renda fixa, fundos, tesouro direto, saldo em conta. Então, todas essas informações o cliente vai encontrar no informe de rendimento da XP, que hoje ele já está consolidado da XP Corretora e do Banco XP. Para quem tem, às vezes, já crédito tomado, essas informações já estão num único informe. Dentro da mesma área, o cliente tem previdência, por exemplo, ele vai achar o informe de rendimentos da XP Vida e Previdência, então, se ele tem um VGBL ou aportou algum valor em PGBL durante o ano, ele tem o informe de rendimentos da XP Vida e Previdência ou de outros parceiros seguradoras que a gente também consegue consolidar dentro do portal do cliente para a XP. Um outro produto que a gente tem muito na casa é a parte de aluguel de ações, né? A gente sabe que é um produto excelente para quem gosta de carregar as ações no longo prazo, mas isso acaba gerando um operacional, não é complexo, tá? Por quê? Porque a B3 faz toda a parte de aluguel, o pagamento do rendimento, o reembolso de proventos, que acaba sendo um ponto de dúvida, mas a gente tem super explicado, seja no manual nosso do imposto de renda, em vídeo, onde o cliente vai ter que buscar o informe de rendimentos, que é o valor que ele recebeu pelo aluguel ao longo do ano, e o relatório de reembolso também, por ser um acréscimo patrimonial para ele no final do dia, né? Existe também, acho que agora com a pandemia, antigamente a gente recebia, né, quem tem ações,
várias cartinhas de cada companhia aberta, e isso acho que evoluiu muito. É claro, gera um certo desconforto, às vezes o investidor tem que se cadastrar nas plataformas do banco escriturador, do administrador, do fundo imobiliário, mas é uma maneira muito mais simples, rápida e prática dele baixar, ter acesso a todos os informes de rendimentos das companhias abertas, onde estarão os dividendos, JCP, eventualmente uma bonificação, e os rendimentos de fundos imobiliários, também nos informes dos administradores. O que a gente faz aqui na XP através do nosso relatório de proventos, que ele é um lembrete, porque às vezes o investidor compra e vende ação durante o ano, nem lembra que recebeu algum JCP, dividendos. Então, é uma forma, olha, recebi um dividendo dessa ação, tem que correr atrás do administrador, a gente tem tudo isso no guia, como, quem sabe quem é o administrador, o escriturador, qual o link que o investidor vai ter que buscar essa informação de uma maneira consolidada, né? Então, e também acho que muito rápido, a gente acabou ontem o prazo da DCBE, mas também tem quem tem investimentos hoje no exterior, seja por estruturas offshore, aí eu deixo para a Hermano e Débora discutirem isso para vocês aqui, mas também o extrato das SP Securities, para fingir balanço das offshores ou investimentos na física para declaração, seja na declaração de imposto de renda, mas sabendo que sempre pelo valor histórico, ou carnê-leão, aí tem todo um desdobramento dos investimentos, mas também para o balanço das offshores. Então, acho que dando esse apanhado de documentação financeiro, né, gente? Fora aí tem empregador, dividendos das empresas, realmente, assim, é muito denso de documentação, mas uma vez de posse dessas informações e todo o documento da XP, pelo menos a gente tenta instruir, né, o cliente a qual código, qual campo, então ele tenta ser o mais exemplificativo para não ter dúvidas, né? A gente sabe que teve uma mudança para o programa desse ano, pela Receita, a gente já fez o código correspondente, quem baixa a declaração pré-preenchida, às vezes pode ter alguma incongruência, mas a própria Receita permite que você troque os códigos, aquilo é uma mera informação, é importante sempre respeitar o que está no informe de rendimentos. Então, acho que aqui a gente está à disposição, seja pelos bankers, e instruir o cliente da melhor maneira de como ele pode ter toda a documentação necessária para a declaração dele de imposto de renda. Posso aproveitar e fazer uma pergunta, Mirren? Pode, Pedro, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. E obrigado, Hermano e Débora, né, por aceitarem o convite de estar aqui com a gente, e Mirren também por nos ajudar nesse papo. Fundo imobiliário sempre dá dor de cabeça para os clientes, né? Porque a gente costuma falar, poxa, os rendimentos são isentos, é verdade, só que o ganho na venda da cota é tributado. A gente aqui num FII que é distribuído pela nossa plataforma, como que o cliente recebe esses rendimentos isentos não tributáveis para reportar nos rendimentos, e ele recebe nesse informe também as operações com as cotas, se ele vendeu e se ele oferiu algum lucro nessa venda? Não, os rendimentos mensais, né, que são creditados, ele vem no informe de rendimentos do administrador do fundo, né? Então, os grandes administradores, Quineia, BTG, ele consegue acessar o informe de rendimentos normalmente. E um ponto até, Pedro, obrigada pela lembrança que eu acabei passando rápido, é a parte de renda variável. Então, envolve não apenas fundo imobiliário, mas a compra e venda de ação. Isso, infelizmente, é responsabilidade do cliente, porque o cliente é que vai saber qual foi o ganho dele, se tem uma compensação de prejuízo, um dedo duro, eventualmente para abater do DARF. Mas desde o início do ano passado, a gente já fez a implantação da calculadora de IR dentro da plataforma da XP, então o cliente que eventualmente não tenha feito a apuração mensal dele, do ganho do fundo imobiliário eventualmente vendido, ele consegue importar todas as notas automaticamente, tá? Todas as notas de corretagem dele do ano para saber se ele deixou de pagar algum imposto ou não, tá? Então, tá dentro lá de plataformas para o cliente poder aderir ao produto e ter todas as informações já de forma simplificada, até facilita o preenchimento, porque o relatório que sai da calculadora é item a item de como o cliente tem que declarar fazer o preenchimento correto da declaração dele. E ainda nessa parte de renda variável, Miriam, acho que vale ressaltar aqui também a importância do controle de eventuais prejuízos acumulados, né? A Receita Federal tem exigido cada vez mais detalhes aí no campo ali de renda variável, né? E se você não tem esse controle histórico, que eventualmente é um controle gerencial também, se o cliente ainda não conta com
com uma ferramenta como uma calculadora, isso tem que estar descrito devidamente ali nos campos da declaração, até para que você consiga carregar esse prejuízo para anos posteriores, né? Isso é muito importante, Gabriel, porque às vezes a gente acha que eu tenho prejuízo, eu não preciso declarar. Mas uma vez que a XP, nós temos 2 relatórios auxiliares, tanto de operações de swing trade quanto de day trade, para o cliente saber se a XP reportou a informação. É claro que isso não quer dizer que ele tenha que pagar imposto ou não, tá? Ele que vai apurar o ganho dele, mas se ele tiver prejuízo e a gente reportou ele naquele determinado mês, a Receita espera algum valor naquele campo. Se não for informado o prejuízo efetivamente, é malha fina direto, tá? Porque ele quer saber qual foi o seu resultado. O resultado, seja positivo pagando o DARF ou prejuízo no final no mês e podendo usar o prejuízo nos meses subsequentes, inclusive levando de um ano para o outro. Então, a gente gera esse relatório para o cliente conferir o que nós, como instituição, reportamos para ele fazer um check com o que ele fez aí mês a mês. Os meses que ele precisa eventualmente preencher na declaração dele. Bacana. E esse nosso reporte para o fisco é o dedo duro? É quanto... Ele é o dedo duro e às vezes gera até um certo desconforto, né? Porque o dedo duro, ele é volume de venda. Quando é operações de swing trade, não é necessariamente o lucro. E aí, quando a Receita notifica o cliente, como o cliente não colocou nada, ela entende que aquilo ali é o valor de lucro dele, porque seria o custo zero da venda dos ativos, então todo o resultado da operação seria a venda. Mas é só fazer efetivamente apurar o resultado, retificar a declaração e mandar para a Receita Federal. Excelente. Vou aproveitar o seu gancho aqui, Miriam, e falar um pouquinho também sobre uma outra questão que surgiu para mim há uns dias atrás, que foi a questão das debêntures incentivadas, né, que a gente tem também disponíveis aqui na plataforma, versus os rendimentos isentos de outros ativos que têm isenção especificamente, né? Existe uma discussão técnica aqui, né, entrando um pouquinho no técnico do direito tributário, né, do que é um investimento que tem um benefício como uma alíquota zero de imposto de renda versus aquilo que tem uma isenção propriamente dita, né? E aí, quando o cliente baixa o informe de rendimentos e vê ali um rendimento de uma debênture incentivada num campo de rendimentos sujeitos à tributação definitiva, exclusiva, surge um pouco de dúvida, né? Se puder comentar um pouquinho claro. isso. Esse sempre foi o nosso entendimento, tá, Campoy? Até o dia 7 de março. Porque 7 de março, como a Receita mudou o programa, foi a disponibilização, e dentro da ficha Bens e Direitos, ela colocou ativos isentos, incluiu o nome da debênture incentivada, isso fez com que a gente tivesse que mudar o campo. Apesar dela não ser isenta, ela ser uma alíquota zero, mas aí os clientes vão poder observar que a gente teve que migrar todos esses ativos para o campo de rendimento isento, tá? Mas isso não tem qualquer... É meramente uma informação de troca de campo, não quer dizer que o ativo antes era tributado, agora é isento, mas o rendimento continua o mesmo, o reporte da mesma maneira, então acho que é só declarar o que está no informe para não ter nenhum tipo de problema. E em relação à renda fixa, o cliente tem que se preocupar um pouco menos, né? Ele já recebe tudo líquido de imposto e a retenção é feita direto, e aí ele só no final do ano recebe no informe de rendimento a posição de bens que ele tem para reportar esses ativos e os rendimentos que esses ativos pagaram, é isso? Na verdade, como esses ativos eles são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, ou seja, não estão sujeitos à restituição, o rendimento já é exibido líquido no informe, tá? Então, o cliente, diferente de pessoa jurídica, né, que você tem que declarar o imposto de renda, o valor retido, apurar eventualmente alíquotas adicionais, a pessoa física simplesmente reporta o que está no informe de rendimentos sem nenhuma informação adicional. Excelente, vários pontos de atenção aqui, né, Miriam? Acho que a recomendação é nunca deixar para a última hora, né? A gente sabe que são muitas fontes de rendimentos aí, eventualmente divergentes, né, distintas, que vale a pena dedicar em um tempo e estar bem assessorado, né? Eu sempre coloco esse ponto para os clientes, né? Acho que vale ter uma conversa aqui com um bom tributarista, né, que consiga apoiar nesse preenchimento da declaração, não só para a parte do mundo dos ativos financeiros, mas também para todo o resto da declaração que a gente tem que
tá bem refletido, né? Então, vou aproveitar aqui e passar para os nossos convidados aqui, Hermano e Débora, até trazendo também um agradecimento pelo material que eles produziram em parceria aqui conosco, que é um material dedicado a auxiliar os nossos clientes no preenchimento da declaração de imposto de renda e do Banco Central, e focado nessas estruturas, pelo menos as principais estruturas que a gente tanto conversa aí no mundo do planejamento patrimonial. Hermano, Débora, prazer ter aqui vocês conosco. Fiquem à vontade aqui para comentar um pouquinho como que vocês enxergam essa importância da declaração de imposto de renda de Banco Central nesse contexto todo de planejamento patrimonial dos clientes. Gabriel, obrigado pelo convite. Queria agradecer a XP em seu nome, em nome da Miriam, em nome do Pedro. Falar em como a gente enxerga, eu estava começando a pensar como é que eu me enxergo, né? Porque eu estou com uma luz aqui em cima de mim, eu estou com a pele bem vermelha aqui. Normalmente, na pele não é tão vermelha assim, mas talvez o sol estava baixando aqui na janela do lado, pode ser por conta disso, daqui a pouco resolve. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, acho que esse é um tema aqui, né, que a gente, todo mundo é obrigado a se deparar com ele anualmente, para o bem ou para o mal, e a apresentação anual da declaração de imposto de renda. Eu gosto de pensar nesse tema assim, mais do que o simples cumprimento da obrigação legal, a elaboração da declaração de imposto de renda, que a gente tem visto se tornar cada vez mais detalhada. Eu arriscaria dizer que a declaração de imposto de renda brasileira é a mais completa, e vou além, talvez complexa também, do mundo, né? Porque não é só apenas uma declaração de renda, ela também é uma declaração de patrimônio, e a identificação do patrimônio é um raio-x completo, embora por valor histórico, mas é um raio-x muito completo do patrimônio do contribuinte, e com o passar do tempo a gente tem visto isso ficar cada vez mais itemizado e com informações mais pormenorizadas. Se a gente enxergar, por exemplo, o que aconteceu com imóveis durante os últimos anos, né, com um detalhamento maior. Esse ano a gente teve uma mudança, que não foi uma mudança substancial, mas acho que vale a pena as pessoas prestarem atenção, que foram criados grupos, né, para a identificação dos bens, que antes eram identificados apenas por códigos, agora você tem grupos, e isso é mais dado eletrônico, que certamente vai ser utilizado pela Receita Federal para controle, para cruzamento, para supervisão e fiscalização. Mas, enfim, mais do que o simples cumprimento da obrigação, que evidentemente requer toda a atenção, eu acho que eu gosto de pensar na elaboração da declaração como uma oportunidade, ainda que forçada, né, para a gente parar para refletir sobre como é que o patrimônio está organizado no encerramento do exercício, né, e quais são as fragilidades, as oportunidades, né, o que tem para ser visto em termos de organização, olhando não apenas para 31 de dezembro, mas também para frente, né, dada essa minha situação. Essa é a melhor forma de eu estar parado, essa é a melhor forma de eu me organizar, o que eu posso fazer, como é que eu devo tratar esse patrimônio até para ver se sou mais eficiente, né? Então, eu queria começar só com essa provocação, acho que mais até do que falar de códigos específicos, mas assim, a gente pensar por categoria de bens, qual é o tratamento que eles recebem, né, tendo em vista a forma que eles têm que ser reportados, e aí a gente pensar, e aí, evidentemente isso sendo uma análise individual, mas se faz sentido, se não faz sentido, e qual o melhor tratamento que eles podem ter no contexto do patrimônio pessoal de cada contribuinte. Bacana, você comentou aí sobre os imóveis, né? Acho que não tem como não falar sobre a organização do patrimônio imobiliário das famílias através de uma pessoa jurídica, né? A famosa holding patrimonial imobiliária que a gente tanto escuta aqui, né? E aí, assim, alguns pontos de atenção para esse movimento de reorganização que geram efeitos tributários, né? O primeiro, na passagem dos imóveis, eventualmente já da pessoa física, para uma integralização de capital numa holding. Isso, a nossa legislação permite que seja feito aí a valor de custo ou a valor de mercado, e no segundo caso, aproveitando aqui uma tributação sobre o ganho de capital, que pode, inclusive, ter benefícios, né? Especialmente quando a gente olha para imóveis residenciais mais antigos, né? A nossa legislação, por um lado, ela não deixa atualizar o valor do imóvel no meu IR, né? Corrigir o fator da inflação no meu IR, mas, por outro, ela traz fatores de redução quando eu faço uma transação imobiliária aqui
de um imóvel, eventualmente, que goze desses benefícios, né? Como que vocês enxergam aqui essa importância da holding familiar e o pós, né? Quando a gente olha depois da organização através da holding, os seus eventos sucessórios, eventualmente financeiros, através de uma distribuição de dividendos, que por enquanto continuam isentas também, mas nesse contexto do planejamento patrimonial parece ser uma alternativa bastante interessante, que a gente conversa bastante com os clientes e que agora tem os seus reflexos na declaração. Eu até queria acrescentar aqui, boa tarde a todos, que eu ainda não tinha dado, Gabriel, que recentemente... Eu estou ouvindo mal, não sei se... Não estão me ouvindo? E agora, melhorou? Melhorou. Agora sim. Melhorou? Ah, então tá. Queria até acrescentar, Gabriel, que recentemente, coisa de 2 semanas atrás, a Receita Federal alterou a instrução normativa que trata especificamente dessa isenção na venda de imóvel para aquisição de outro, né? Que a gente tem uma isenção que é se eu vendo um imóvel residencial em 180 dias, eu deveria comprar, se eu comprasse outro imóvel residencial, eu teria uma isenção. E recentíssimo, acabou de sair a publicação da instrução normativa, eles passaram a permitir que você, primeiro, entre aspas, né, que você possa usar o produto da venda do seu imóvel para quitar o financiamento de um imóvel anterior, que você tinha contratado anteriormente. Você pode quitar um financiamento existente ou até mesmo quitar as parcelas em aberto da compra desse outro imóvel. Isso foi uma vantagem, foi bem interessante, achei. Já tinham tido algumas decisões judiciais autorizando, e aí a Receita Federal resolveu, então, incorporar de uma forma definitiva essa nova opção, que acho que favorece bastante os clientes, enfim, as pessoas quando vão vender o seu imóvel, né? Aquele certo desespero que tinha, né, de eu fazer uma venda casada, né, que eu tinha que organizar tudo no mesmíssimo dia, acho que flexibilizou um pouco para os clientes. Para além disso, a discussão da a holding patrimonial imobiliária, ela é uma discussão que tem que levar em consideração muitos aspectos, né? Se o patrimônio já está no nome da pessoa física, a sua transferência para uma sociedade imobiliária enseja o pagamento de ITBI, né? ITBI, que é o imposto de transferência. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, é 2%, e no Rio de Janeiro é 3%. Então, você tem um custo, né, na hora de formar essa sua holding familiar, né, holding imobiliária, né? Por outro lado, a holding imobiliária, dependendo do valor, vai poder estar optando pelo lucro presumido em relação à locação. E aí surgem uma série de dúvidas quando da venda, né, desses imóveis que estão dentro da pessoa jurídica. Enquanto que a pessoa física, como você colocou, uma série de isenções pelo tempo, né, o tempo de permanência desse imóvel no patrimônio da pessoa física. E esse tempo de permanência, quanto mais tempo você possui um imóvel, maior a sua isenção, né? E imóveis muito antigos, imóveis da década de 70, você tem praticamente uma isenção total. Muitas das vezes, alguns clientes me perguntam em casos de sucessão, que também são perguntas recorrentes, né? Às vezes o pai faleceu e deixou um imóvel, se vale a pena primeiro transferir para os filhos ou vender durante o inventário, né? E aqui eu chamo a atenção para o fato de que se você vende durante o inventário, você tem direito de usufruir dessas alíquotas de menor valor, enquanto que se você transfere para os filhos e vende imediatamente depois, não necessariamente você vai poder usar. Então, são pequenas coisas que você tem que pensar, né, mas que fazem muita diferença do ponto de vista financeiro para os clientes na organização dos seus imóveis. Não sei se o Hermano quer me complementar aqui em alguma coisa em relação a esse tema. Acho que é isso, Débora. Eu acho que é interessante esse ponto, e eu acho que o Gabriel começou com uma boa provocação, e vou voltar a esse ponto quando a gente falar de ativos no exterior, que às vezes a gente é orientado por algumas
A gente não, vou me incluir fora dessa, né? Você também, mas às vezes as pessoas são sugestionadas por algumas ideias como se fossem verdades absolutas, né? Nem sempre uma empresa imobiliária vai ser a melhor solução para a gestão de um patrimônio imobiliário pessoal. Ela pode fazer sentido a partir de um determinado número de imóveis, em função de uma expectativa que você tenha de comercialização desses imóveis, né? Ela pode fazer sentido, mas, entretanto, para você colocar esses imóveis dentro dessa empresa, você tem um custo de implementação que seja elevado, né? Então, eu acho que não dá para tomar isso como uma... E aí, talvez o alerta que eu fizesse, né, com relação a essa questão, tomar como uma verdade absoluta que a empresa imobiliária vai ser sempre mais eficiente do ponto de vista fiscal. Da mesma forma que o investimento no exterior, nem sempre o investimento no exterior através de uma empresa, a gente vai falar sobre isso, vai ser a melhor solução, né? Ou participações societárias sendo detidas através de uma holding, seja necessariamente a melhor solução. Perfeito. E só para fechar esse ponto dos imóveis, é importante que tudo isso seja refletido na nossa declaração de imposto de renda de maneira adequada, né? Então, se eu tinha imóveis, passei a ter uma holding patrimonial, é de suma importância aqui que o reflexo seja feito na sua declaração, né? Da mesma forma que se eu vendi um imóvel, mesmo que aproveitando de um fator de redução de capital que até gerou até uma possível isenção total, como a Débora comentou, é de suma importância que essa declaração de venda do imóvel através do GCAP, que é o Programa de Apurações de Ganho de Capital, esteja incluída aí na declaração que vai ser apresentada para o fisco agora em abril, né? Vou mudar um pouquinho aqui o tema da nossa conversa, passar de volta para os ativos financeiros aqui, que são os fundos exclusivos, né? Também muito utilizado aqui como uma ferramenta de organização patrimonial voltada já para os ativos financeiros, especialmente por questões tributárias, né? A gente debateu muito no ano passado, aí, no âmbito da reforma, um possível come-cotas, né, para os fundos fechados, que no fim do dia não foi aprovado, então continuamos com essa possibilidade de diferir, né, o pagamento do imposto de renda quando a família está organizada através de um fundo exclusivo ou de um fundo restrito, que é um condomínio fechado, né, aquele fundo que não permite resgates, mas admite amortizações de cotas aí dentro de determinados períodos, né? Eu vou passar para a Miriam aqui, Miriam, acho que é bacana a gente comentar como é que funciona aqui uma declaração de cotas de um fundo exclusivo de uma família, né? E aí vou de novo trazer mais uma pergunta aqui, de situações super comuns que a gente vê, que é a família que já pretende fazer doações em vida, né? Lembrando que o fundo fechado permite a transferência de cotas por doação, né? Quais são os principais pontos de atenção, Miriam, que você vê aqui na declaração de um fundo exclusivo? E posso só colocar mais uma perguntinha, Gabriel, aproveitando o tópico, se a família tem que fazer alguma coisa quando ela amortiza, né? A gente sabe que o fundo fechado você pode retirar recurso a cada 12 meses. A família tem que fazer alguma coisa ou já vem tudo líquido também? Seria legal falar sobre isso. Antes, eu quero apontar um item que o Hermano falou, muito importante, e que às vezes passa desapercebido, é o valor histórico no informe de rendimentos, né? E isso, efetivamente, ele é muito sensível dentro de um fundo exclusivo, porque acredito que tenha um valor relevante do patrimônio da família, e quando recebe o informe de rendimentos, aquele valor está sempre histórico, né? Por quê? Porque eu até brinco que só é rendimento efetivamente financeiro quando se concretiza. Então, quando resgata, quando tem amortização, eventualmente, do fundo fechado, familiar, então, não precisa ficar com receio que o valor está sempre vindo igual, caso a família não tenha feito nenhum tipo de amortização ao longo do tempo, né? E aí, pegando um gancho no que o Pedro falou, nos eventos de amortização, né, uma vez por ano, uma vez a cada 12 meses, o valor do rendimento obtido, ele já vai estar sensibilizado dentro do informe de rendimentos, líquido do imposto aplicável, né? E aí, no evento de amortização, a gente sempre tem uma parte de principal e o rendimento correspondente a esse principal que está sendo resgatado. E essa queda do principal, ele vai sensibilizar o valor do saldo
do fundo dentro do informe de rendimentos. Então, isso já vai dar o lastro para que nasça uma nova aplicação do cliente, um novo investimento, ou até gastar, se for o caso, tá? E aí, em relação um pouco aos fundos fechados, a gente teve uma migração no ano passado de muitos fundos que eram administrados pela Mellon e passaram aqui para casa para a administração da XP. Então, vai ser normal o cliente ter esse ano ainda o informe da Mellon, caso ele tenha tido algum resgate, amortização, se for o caso, dentro do informe da Mellon, e todos os eventos posteriores a essa migração, da ata que foi assinado, no caso, quem tem os fundos fechados, já no informe da XP já vai ter o saldo e, se for o caso, algum valor de rendimento decorrente de amortização aqui dentro de casa, tá? Então, esse é um ponto de atenção para os clientes que tiveram essa migração de fundo fechado no ano passado. Legal, excelente, Miriam. Mais um ponto comum aqui que a gente lida bastante com as famílias, né? A questão da doação de cotas com reserva de usufruto, muitas vezes, né? E aí a gente não tem uma orientação tão clara, em alguns casos, de como que isso deve ser declarado, né? Então, eu fiz uma doação da nua propriedade, né? Aquela propriedade que não me dá direitos econômicos ou políticos sobre as cotas, e mantive o usufruto. Muito comum a gente conversar com as famílias que já estão prontas para um planejamento sucessório em vida, né? Querem evitar ali, eventualmente, uma discussão no âmbito de inventário, que pode se arrastar por muito tempo, enfim, e pretendem fazer uma doação, né? Aqui acho que vale lembrar, né, que o valor principal da cota, quando a gente tem uma doação, ele já pertence ao cotista, né, ao donatário, que recebeu as doações em vida, né? Ainda que exista um usufruto que vai abranger os rendimentos produzidos dentro desse fundo, né? Acho que é importante a gente alertar esse ponto aqui para os nossos clientes, né? Você tocou um ponto que eu acabei não respondendo, Gabriel, que é sobre a doação das cotas de fundo fechado, né? Então, a legislação permite essa doação, por ser um fundo fechado, mas não permite para fundos abertos, né? Então, isso é uma preocupação. Quem tem uma carteira muito pulverizada de fundos abertos, a recomendação sempre é aportar, claro, vai ter o imposto de renda do fundo acumulado dentro do fundo fechado, mas a partir dali você já pode fazer o valor histórico para a doação, né? Então, é claro que existem discussões, a gente tem todo um procedimento para acomodar esse tipo de evento, mas é um evento que a gente faz aqui dentro de casa, junto com o time aqui de Wealth. E a parte só do usufruto, só acho que para finalizar, no caso, serão 2 informes de rendimento, né? Um do doador, que vai continuar recebendo os rendimentos do fundo, então vai aparecer, e o outro de quem recebeu, do donatário, vai passar a ter os ativos dentro da declaração dele. Mano, acho que você tinha um comentário aqui. Não, também, é só né? fazer um comentário, que é só para você tomar cuidado, porque eu acho que os fundos fechados são um instrumento extraordinário para planejamento patrimonial, com eficiência tributária, sem dúvidas, mas é preciso tomar cuidado, porque para não confundir, né, o fundo de investimento com uma sociedade, com uma holding familiar, por exemplo. São instrumentos jurídicos diferentes, com lógicas diferentes. As sociedades, elas têm um capital investido, elas geram lucro que é distribuído sob a forma de dividendo. Os fundos de investimento não têm o equivalente a um dividendo, né? Você retira aquele capital aplicado através de amortização de cotas, com repagamento por essas cotas. E aí começam essas discussões, né? No caso de eu ter dissociação entre amortização e numa propriedade, a quem pertence isso? Isso é um repagamento do valor da própria propriedade, né? Isso corresponde a um fruto, ou seja, um dinheiro novo que está sendo gerado ali por aquela entidade. Eu tenho liberdade contratual para regular isso. No caso, mesmo diante da possibilidade de eu comprar e vender cotas de um fundo de investimento, eu tenho liberdade para estabelecer o preço que eu quiser numa relação familiar, por exemplo, ou deveria seguir o valor de mercado. E assim, uma diferença essencial do tratamento, e aí digo do hábito fiscal, né, de fundos para uma sociedade, é que enquanto na sociedade você resolve mais ou menos tudo sozinho, você é o sócio, você é o diretor, né, você pratica os seus atos, você tem a contabilidade, mas ela é acessória. No fundo de investimento, você tem, pelo menos, uma outra figura fundamental
que é o administrador, que tem a responsabilidade por fazer o recolhimento de todos os tributos relacionados à pessoa do cotista. Então, você não tem liberdade para adotar a interpretação que você quiser. Muitas vezes, você pode ter uma divergência de interpretações e que vai precisar ser conversada com o próprio administrador, né? Então, só para alertar esse ponto, que, assim, apesar de ser um instrumento jurídico extraordinário, é bastante diferente, né? E não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui diretamente, mas assim, os fundos não são pessoas jurídicas, né? Diferente de muitos lugares no mundo em que fundos são empresas, no Brasil fundos são condomínios sem personalidade jurídica. Com regime próprio e tudo. Então, assim, isso desencadeia uma série de dificuldades, ou não diria dificuldades, mas diferenças de uma PJ, né? E até falando aqui aquela questão, o fundo, como não é uma PJ, ele não é tributado em si, salvo raras exceções, em que um fundo não segue uma diretriz e outra. Então, investimentos financeiros que estão dentro do fundo, dentro desse bolo do fundo, estão isentos, né? Então, ganhos e perdas se comunicam, se equivalem. Enquanto que numa empresa, você tiver um investimento financeiro, você estaria lá sendo tributado com uma receita financeira, né? Então, fica aqui, a gente sempre fala isso para os clientes, quem tem empresa familiar que poderia retirar o caixa da empresa e investir na física, tributariamente, via de regra, é muito melhor. Você sai de uma alíquota de 34%, por exemplo, uma alíquota de 15% a 22,5%, né? Então, isso, a gente sempre faz essa provocação e acho que vale um pouco no que você falou, irmão. Nessa hora que tá olhando o imposto de renda, você pensa no seu patrimônio, mas, poxa, tem muito caixa na empresa, uma empresa familiar, só minha, por que eu não tiro? Faço um fundo exclusivo e determino, né, que esse fundo seria, aspas, o caixa da empresa, só que na minha pessoa física. Quando eu precisar de caixa, eu amortizo do fundo, pago 15% quando tirar e jogo para a empresa, ao invés de pagar 34% todo ano, né? Acho que está um pouco nessa análise do patrimônio que você comentou, a gente sempre faz essa provocação para os clientes também. Excelente. Vamos migrar um pouquinho para o offshore aqui, que eu acho que tem bastante coisa para a gente falar também, né? É muito comum, quando a gente conversa com as famílias, também nesse contexto de planejamento, que surge uma preocupação aqui de investimento em moeda forte, acessar o mercado global e até de proteção patrimonial, né? Então, eu acho que o offshore tem tudo a ver com isso, né? A gente ter uma parcela do patrimônio no exterior tem se tornado algo mais comum, né? Pelo menos para as famílias que a gente conversa no nosso dia a dia, né? E aí tem que tomar cuidado, né? Acho que quando a gente migra para um investimento no exterior, não existe mais a questão da responsabilidade pelo recolhimento na fonte dos tributos no Brasil, né? Até porque essa fonte está no exterior, né? Então, é um cuidado redobrado para a pessoa física, residente fiscal no Brasil, que vai apresentar a sua declaração de imposto de renda, conseguir ter todas as informações necessárias para fazer a apuração do imposto de renda devido e depois refletir isso na sua declaração, né? Então, queria ouvir um pouquinho vocês aqui em relação à pessoa física que investe no exterior, né? E quais os principais cuidados aqui que a gente precisa ter para fins de reporte, tanto para a Receita Federal quanto para o Banco Central. Débora, quer falar? Eu tenho que me controlar, porque se eu falo pelos cotovelos aqui, se deixar, então eu tenho que ficar me segurando aqui, especialmente sobre esses temas. Não tem problema, eu falo uma parte e termina. Olha, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar quando alguém me procura e fala, eu tenho um investimento no exterior, a primeira pergunta que eu faço é com que tipo de rendimento você adquiriu esse seu investimento lá fora? Era um dinheiro, era uma renda que você obteve no Brasil, e aí você remeteu para o exterior, né? E lá você ou constituiu uma offshore, ou você investiu num fundo, ou você comprou papéis em nome próprio, ou você utilizou um recurso que você auferiu no exterior para comprar essas coisas, né? Porque o Brasil ele tem uma tributação diferente, ele faz uma distinção importante de tributação dependendo da origem dos rendimentos que você utilizou para comprar o seu ativo no exterior, né? Se você utiliza você compra um ativo lá fora com um rendimento do Brasil, toda a variação cambial é tributada no Brasil. Se você, vou dar um exemplo, você passou um tempo morando no exterior, naquela ocasião você recebeu salários lá fora, e com esse dinheiro você
abriu uma conta bancária no exterior. Abriu uma conta bancária no exterior. Eu tive uma visita, gente, inesperada, vocês viram? Porque enfim, que eu me perdi. Você estava lá fora e aí você teve esses salários, recebeu, e com isso você comprou papéis lá fora. Estes papéis que você comprou lá fora, eles não sofrerão tributação sobre a variação cambial. A tributação no Brasil ela vai se dar, de fato, sobre o ganho em moeda estrangeira, né? Então, um cuidado que se tem que ter se você tem um ativo que você adquiriu no exterior com rendimentos auferidos no exterior, é sempre manter um controle em separado desse ativo, né? E você informar isso na sua declaração de bens, para você poder fazer esse controle separado e já identificar e demonstrar para o fisco que ele foi adquirido numa outra condição, né? Acho que esse é o primeiro passo para discutir os rendimentos no exterior. Queria chamar a atenção, antes de passar a palavra para o Hermano, para um outro ponto, né? Que é a diferença tributária entre eu ter uma pessoa física que tem uma conta bancária remunerada no exterior e uma pessoa física que tem uma conta bancária que é só cash, que não tem nenhum rendimento, tá? A diferença de tributação é muito grande aqui, tá? Se eu tenho uma conta remunerada lá fora e eu comprei eu enviei dinheiro do Brasil lá para fora, toda a variação cambial dessa conta é tributada. Se, por outro lado, eu tenho uma conta no exterior que não tem nenhum rendimento, que é um cash account, só tenho dinheiro sem nenhum rendimento, a variação cambial ela é isenta, ainda que você tenha enviado recursos do Brasil. Essa é a única exceção para não tributar a variação cambial, ainda que você tenha comprado esses dólares e investido nessa conta, com rendimentos auferidos originariamente em reais. Eu acho que esses são 2 pontos de atenção que eu gostaria de deixar aqui para as pessoas refletirem. E aí agora o Hermano complementa aqui. Não, eu só ia falar, assim, aproveitando assim, aquela deixa que eu falei a respeito das empresas imobiliárias, e reforçar que também vale para investimento no exterior, né? Às vezes a gente é sugestionado a seguir um caminho assim, bem intuitivo ou por repetição, dizer, vou ter meu investimento no exterior através de empresa, por exemplo, não necessariamente, né? E aí, tomar por exemplo uma conversa que eu tive ontem com um cliente, que veio me perguntar sobre isso, dizia, puxa, eu tenho um investimento no exterior, agora ele está pensando em resgatar esse investimento através de uma empresa para trazer isso aqui para o Brasil, né? Mas foi um investimento, uma carteira que foi composta por razões econômicas, financeiras, evidentemente, né? Mas por ativos localizados preponderantemente nos Estados Unidos. E que à medida em que foram recebidos pela empresa, tiveram sujeitos a uma retenção na fonte nos Estados Unidos, né? Quando eles forem distribuídos agora como lucros para ele, né, cliente, pessoa física, residente aqui no Brasil, vão ter uma nova tributação de 27,5%. Então, nesse caso específico, acabou tendo uma ineficiência se ele for trazer esses valores para cá, né? Então, talvez para esses ativos específicos fizesse mais sentido ter uma aquisição direta. Mas aí quando ele começasse a flipar, comprar e vender os ativos dessa carteira, aí a empresa talvez tivesse mais sentido para eu ganhar a amortização dessas cotas ao longo do tempo. É verdade. Mas assim, poxa, irmão, então você está dizendo que dependendo do tipo de ativo, dependendo da intenção que eu queira, com relação ao ativo, eu posso ter uma estrutura que seja melhor ou pior. Empresa, infelizmente mas isso é muito complicado, eu acho que pode ser. Realmente, talvez a gente vai ter que achar, e aí acho que é uma discussão com o assessor financeiro também de cada um, considerar isso na sua conta, né, para ver o perfil de carteira que você quer montar, porque a estrutura vai ser importante, né, para essa tomada de decisão. Então, era um pouco para fazer esse comentário também. A gente veio assim de um período agora de um crescimento muito grande, né, dos investimentos no exterior. Eu acho que essas operações estão cada vez mais no radar, a gente tem visto cada vez mais fiscalização também, o que é natural, né, porque o número passou a ser muito maior. Eu acho que o fisco também está mais familiarizado com isso, tem começado a ter mais pronunciamentos sobre esse tipo de matéria. E aí é a hora de você pensar, né, puxa, talvez aquilo que eu sempre fiz continua fazendo sentido.
faz sentido eu ter uma estrutura mista, de ter um investimento na física, mas também ter um investimento com determinadas características, mais médio e longo prazo, através de uma empresa, né? Se eu tenho investimentos em bonds, por exemplo, vão me render juros, e eu não tenho intenção de mudar isso, talvez isso fique na física. Se eu tenho uma carteira que seja mais volátil, né, que gire mais, talvez esteja dentro de uma empresa. Então, queria só, assim, sem ser conclusivo, mas naquela linha de usar a declaração como pretexto para a gente olhar para dentro de casa e pensar se eu estou adotando a estrutura mais eficiente, eu queria fazer essa provocação. Hermano e Débora, até nesse assunto, dando um passo atrás, a gente tem certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui está na mesma página, né? Se você tem ativos direto na pessoa física no exterior, a cada transação você tem que recolher o imposto, né? Então você tem que fazer o carnê-leão mensal, um acompanhamento disso. Já se você tem esse investimento através de uma empresa no exterior, as famosas PICs, não há essa exigência, né? Pelo menos hoje em dia não há obrigação de fazer recolhimento, a não ser que você retire esse dinheiro da PIC para você. Aí você tem aquelas discussões, poxa, primeiro a redução de capital, na redução de capital, se a origem é brasileira, eu tenho um ganho cambial, depois do lucro 27,5%. Mas só para ter certeza, esse é o entendimento de vocês também, né? Então, acho que a dinâmica, não só a eficiência tributária, mas a dinâmica de recolhimento varia, né? Se você está na física, a cada compra e venda você tem que recolher lá o carnê-leão. Já está na PIC, você tem esse bolo de operações aí e só tributa quando você retira. É isso mesmo, né? Exatamente. É isso mesmo. Na verdade, o que acontece é uma coisa até curiosa, né? Quando você tem um investimento no Brasil, vocês aí da XP, vocês fazem todas as retenções, né? Em nome da pessoa, cuidam disso, né? Então, o fisco está sempre recebendo um pedaço do imposto dele todo mês, ou a cada amortização, né? De 6 em 6 meses, a depender do tipo do investimento. E o fisco brasileiro, ele meio que replicou a mesma sistemática para as contas detidas pelas pessoas físicas lá fora. Só que você não tem um administrador para cuidar disso para você. Então, ele transferiu para o dono da conta, né, para a pessoa física brasileira, essa responsabilidade de ser, entre aspas, a XP administradora. Não? Então, a cada vez que você compra um papel e você vende, como a XP faria? Ela tomaria conta disso. Reteria em nome do cliente, você não precisaria fazer nada. No exterior, não. Você mesmo apura o seu ganho e recolhe no mês seguinte, né? É até um ponto assim para a gente discutir, né? Que isso é uma coisa que é complicada às vezes para a pessoa física administrar, especialmente, como o Hermano falou, se ela tem uma quantidade muito grande, se gira muito a carteira dessa pessoa, né? Então, algumas pessoas, a despeito de, em alguns momentos, a tributação até ser maior na pessoa jurídica, algumas pessoas optam pelo conforto, né, de não ter este trabalho todos os meses, né, e deixar isso dentro da pessoa jurídica, que em termos do operacional é mais fácil, mas não necessariamente é mais barato do ponto de vista do tributo, né? E aí, eu até seguindo uma linha de comparação, é uma certa perversidade aqui, mas se você tem uma carteira de renda, e aí falando de renda fixa, mas quando você fala de renda variável, você ainda tem uma complexidade adicional, né? Porque aqui no Brasil, a gente consegue, a tributação de renda variável é feita com base em ganhos líquidos. Então, você compensa ganhos e perdas, né, de operações diferentes e tal, para você fazer um recolhimento do saldo, né? Você teve ganho, se você teve perda, se carrega para frente. No exterior, não, né? Não é ganhos líquidos. Então, você pode ter a sua carteira como um todo, ela ter perda na pessoa física, né? Entretanto, você teve ganho em uma ou outra operação isolada, você vai ter que pagar o imposto aqui como ganho de capital, considerando essas operações isoladamente, né? E isso pode ser uma desvantagem, né? Então, é bom para ficar atento também. Vou aproveitar o gancho aqui. A gente tem uma pergunta sobre a contratação de seguros de vida no exterior, né? Acho que esse é um tema também super controverso, né? Existem questões regulatórias, existem questões tributárias e diferentes visões aqui sobre os possíveis impactos, né? Mas faz parte da conversa também
com as famílias a preocupação com a sucessão, né? Não só a questão tributária, mas a questão sucessória das estruturas, né? E aí, não só o seguro de vida, que também está disponível no exterior, mas também outras estruturas de planejamento sucessório que eventualmente nem temos na legislação brasileira, e eu não vou nem ousar aqui perguntar para vocês como é que a gente declara um trust ou como é que a gente declara um joint tenancy, porque eu sei que podem ter opiniões aqui totalmente diferentes, né? E dependendo de caso a caso, aqui é uma questão muito peculiar. Mas voltando para o seguro de vida, como que vocês enxergam aqui, Hermano e Débora, as discussões da tributação, né? Porque eu acho que existe, né, naturalmente uma previsão de isenção ou não tributação, né, de uma indenização recebida pelo seguro de vida, né, no caso de falecimento, mas também existem produtos que permitem um resgate antecipado, né, um resgate antecipado ou uma gestão financeira com alguma autonomia, dependendo do caso, e a gente sabe que a Receita Federal gosta de questionar esse tipo de coisa, né? Acho que é um ponto de atenção aqui, né? Como é que vocês enxergam essa contratação de seguros no exterior, tanto na perspectiva de uma futura indenização para os beneficiários, quanto também na questão de um eventual resgate aqui, acruando rendimentos financeiros? Posso falar rapidamente? O tema é longo e complexo, então eu vou tentar fazer uma síntese aqui. Eu vou começar pela parte mais fácil, que é a pergunta que veio pelo chat do Pedro. Eu acho que essa resposta é fácil. Você não vai tributar automaticamente aqui no Brasil. Você veio do exterior. Pessoal, só evidente, tudo que eu estou falando aqui é em tese, né? Sem conhecer o caso concreto e tal, mas com base no que está me parecendo ser o caso. Aqueles disclaimers de advogado, né? Isso aqui não é opinião legal, tá? Mas é verdade. Acho que os dados concretos podem influenciar, mas eu acho assim, se você está vindo do exterior, adquirir um seguro lá, você traz para cá, você não vai tributar automaticamente, não tem nenhuma regra que mande você fazer isso. Você vai declarar ele pelo custo histórico que você adquiriu lá fora, tal como aconteceria com qualquer bem, aplicação financeira que você adquiriu lá fora. Agora, qual vai ser o tratamento fiscal desse seguro estrangeiro aqui no Brasil? Eu acho que já são outros 500 que a gente tem que pensar. Primeiro, na premissa de que ele seja efetivamente um seguro de vida, ele não deveria ser sequer tributado no momento do sinistro, quando você receber isso aqui no Brasil. Mas eu acho que é preciso tomar cuidado para saber se isso tem mesmo as características de um seguro, né? Ou se, na verdade, mais teria as características de uma aplicação financeira, como a gente vê muito acontecer. Então, quer dizer, é um seguro, mas até a discricionariedade para resgatar, decidir como é que vai ser feita a aplicação, etc. e tal. Eu acho que, assim, eu me preocuparia menos com o nome e mais com as características do produto. Assim, resumidamente, é o que eu diria. Bacana, excelente. Temos mais uma pergunta aqui sobre estrutura offshore, que eu acho que vale a pena a gente abordar nos últimos minutos aqui. A questão do investimento através de companhias, né, offshore, né, as famosas PICs, né? A gente tem um tratamento tributário diferente para uma retirada do recurso, e isso vai depender basicamente da natureza contábil societária dessa retirada, né, em benefício do acionista, né? Então, basicamente, existem duas formas, né? Uma distribuição do lucro acumulado dentro dessa sua companhia offshore, ou o que muita gente acaba optando, antes de distribuir esse lucro acumulado, fazer uma redução de capital, ou seja, devolver para o acionista parte do capital que ele mesmo investiu na companhia offshore. E recentemente, não tão recente, né? Tem acho que 1 ou 2 anos, a Receita Federal se posicionou aqui sobre qual seria o tratamento tributário da variação cambial, né, do ganho cambial, quando você tem ali uma redução de capital, considerando, claro, que a sua origem é em reais, né, portanto, não haveria aquela isenção sobre os rendimentos oferidos no exterior. E aí, a comunidade jurídica aqui entra em debate, né? A gente trata esse ganho como, de fato, um ganho de capital, né, porque eu estou ali cancelando ações, estou tendo uma operação aqui de devolução mediante uma alienação, de alguma maneira, de ações dessa companhia, ou não, ou, na opinião da Receita, né, isso deveria ser tratado aqui como uma renda advinda do exterior, sujeita ali ao carnê-leão, né, aquelas alíquotas que chegam a 27,5%. Como que vocês enxergam essa discussão aqui sobre o acréscimo que vem de uma variação cambial nesse tipo de operação?
Esse aqui é tipo, qual é a nossa opinião, né? Qual é a nossa opinião? Eu acho que você está fazendo referência a uma solução de consulta da Receita, né? Que, na minha opinião, não ficou tão claro o que eles pretenderam dizer ali, né? Era um caso de liquidação de sociedade, né? Então, o que eu posso dizer assim, enquanto minha opinião, né? Tudo que você levou de principal, que você trouxe de volta, você deve tributar a sua variação cambial como um ganho de capital. Tudo que é lucro que esta companhia auferiu ao longo dos anos, quando você trouxer para o Brasil, é Carnê-Leão 27,5. Tá? Essa é, pelo menos a minha opinião, acredito que é a mesma do Hermano, né? De que o tratamento que você dá para devolver devolver aquilo que você entregou é ganho de capital, e para você receber acréscimos para além daquilo que você investiu, seria Carnê-Leão 27,5. Né? Acredito que seja isso, irmã. Confirma? Síntese máxima, é isso mesmo. E hoje não há uma regra clara que exija que você traga proporcionalmente capital e lucro. Por exemplo, você resgata de uma previdência ou de um fundo fechado, você amortiza proporcionalmente. Né? Hoje lá fora você não tem essa regra. Né? O contribuinte tem a discricionariedade de trazer o capital antes do lucro. Né? Você não tem essa regra, isso é matéria de direito estrangeiro, e estamos na premissa de que a lei do país em questão não estabelece essa exigência, e não conheço nenhuma dos principais, dos destinos de costume que exijam. Então, acho que é isso. Bacana. Excelente. Acho que tem muitos temas aqui que a gente podia debater, né? Infelizmente o tempo é curto. Estamos chegando aqui ao final do nosso Talks de hoje. Queria agradecer, em nome da XP, aqui a presença da Débora, do Hermano e da Mirren. Foi um prazer debater aqui com vocês esses temas. Acho que o recado final não deixem para a última hora, né? Acho que o quanto antes vocês puderem se dedicar aqui ao tema de declaração de imposto de renda, melhor, e contem com o apoio de tributaristas aí renomados aqui, como temos vários hoje presentes, né? Então, foi um prazer de novo, obrigado pela participação de todos vocês, e a gente está à disposição aqui para conversar caso a caso, né? Acho que o recado temos que avaliar individualmente cada uma das situações para poder endereçar a melhor forma de declaração. Obrigado, Débora, Pedro, Mirren e Hermano. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.